Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino. Aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza. Está começando mais um Espaço Livre nesta sexta-feira, dia 10 de setembro de 2021. E hoje eu converso com a diretora de saúde de Ouro Fino, Sheila Faria, sobre a pandemia, agora que atingimos aí um percentual alto de pessoas já com a primeira dose e um percentual ainda baixo por conta da necessidade de aguardar o prazo, para a segunda dose, mas já um número bastante significativo de pessoas com esquema vacinal completo, ou seja, que tomaram as duas doses das vacinas, que são em duas doses, ou receberam a vacina de dose única, como foi o meu caso, que eu tive essa sorte, entre aspas, todo mundo que foi vacinado teve sorte, mas eu acabei sendo vacinado com a vacina da Janssen, que é uma única dose. E temos aí um pouco mais de 30% da população de Ouro Fino já com as duas doses. Boa tarde, diretora Sheila Faria. Boa tarde a todos os ouvintes. Sheila, Ouro Fino conseguiu hoje, nesse momento que nós estamos gravando, está acontecendo aí a última repescagem da vacinação contra a Covid-19. Quantas doses Ouro Fino recebeu nessa última remessa para pessoas maiores de 18 anos? Nessa última remessa, Pouso Alegre encaminhou 300 doses, primeiras doses de vacina, para a gente terminar aí essa população. E caso a gente termine antes, com menos doses do que as 300, a gente deve retornar essas doses para a Regional de Saúde. A intenção da Regional é que os outros municípios também avancem na vacinação, porque como eles explicaram na reunião, não adianta a gente sozinho avançar enquanto os municípios vizinhos não avançam. E é importante todos avançarem juntos para justamente conter a pandemia. E você havia já me informado, a gente já colocou até no ar aí em outros dias no informativo, que para começar a vacinar os adolescentes, as pessoas menores de 18 anos, precisa que em todo o estado esteja já coberto com vacinação em maiores de 18 anos, não é isso? Isso, a orientação da Regional de Saúde é que somente irá iniciar a vacinação de menores de 18 anos quando todos os municípios atingirem os 18. E além disso também tem a questão da disponibilidade de doses, que o Ministério da Saúde vai começar a disponibilizar as doses apenas após dia 15 de setembro. Ô Sheila, e com relação ao que você tem observado à frente aqui da Diretoria de Saúde, você assumiu já em plena pandemia em janeiro deste ano, lidando e num momento que a gente estava entrando numa nova onda de contaminações, internações e mortes. E nesse momento a gente nota que a pandemia deu um alívio. No momento nós estamos tendo poucos casos diários. Como que é para você observar essa redução de casos? Era esperado isso? Houve alguma surpresa, tanto positiva quanto negativa, nesse processo todo? Sim, a gente fica muito satisfeito, como você falou, assumir no meio da pandemia e nessa segunda onda que foi uma onda que trouxe muitos problemas, principalmente com relação a óbitos, A gente viu tanto que aumentou o número de óbitos neste ano no município de Ouro Fino. Então, agora, estar nessa tranquilidade ajuda a gente até a pensar em novos projetos, Porque eu falo que vai dividir aí a nossa gestão e nesse primeiro semestre, que foi praticamente apagar fogo de pandemia e pensar somente em Covid, em vacinação, em arrumar vaga em hospital, e agora a gente consegue respirar mais tranquilo e pensar na saúde da população como um todo. É uma surpresa boa, que a vacinação trouxe essa redução do número de casos e a gente poder aí respirar mais aliviado. Ô Sheila, embora os casos, como a gente acabou de falar, já estão diminuindo, existe uma expectativa aí com relação à tão falada variante Delta, variante que surgiu na Índia e que em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, por exemplo, acabou levando aí a um número grande, voltando a ter um número grande tanto de hospitalizações quanto inclusive de óbitos. O que você, como diretora de saúde e a equipe que você coordena, estão aguardando ou se preparando para uma eventual chegada dessa variante Delta, que infelizmente é algo que a gente sabe que vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde. Já tem casos em Pouso Alegre, em algumas cidades do estado de São Paulo, aqui próximo a nós. Como que a equipe da Diretoria de Saúde
vai lidar com a chegada dessa variante aqui em Ouro Fino? Então, até conforme as orientações da própria Regional de Saúde, a gente tem que ainda estar em estado de alerta, né? Então, a gente respira aliviado, mas sempre com estado de alerta, no sentido de que pode ser que com a variante Delta na região, né? Ontem foi até mostrado que foram identificados em 3 municípios, né? A variante Delta aqui da nossa macro-regional. E isso faz a gente ficar em estado de alerta no sentido de estar sempre orientando a população de que a pandemia não acabou, né? Então tem que continuar ainda, que é a orientação, de continuar as medidas de cuidado, né? E mais a vacinação da população, quanto mais gente vacinada, mais chance da gente estar protegido, né? Uma vez que os estudos mostram que todas as vacinas elas são eficientes com relação à nova variante. Ô Shirley, você poderia explicar, porque a gente ouve falar muito na variante Delta, bastante informação, mas você poderia resumir qual que é a principal diferença dessa variante para as demais com as quais a gente já tem lidado aí há mais de um ano? A variante Delta ela tem um maior poder de transmissão, né? Então, mesmo em menor quantidade de carga viral, né, que indivíduos têm, ele consegue transmitir isso para mais pessoas. Então, esse que é o grande problema da variante, que uma pessoa só ela consegue contaminar mais indivíduos e isso pode, né, gerar uma maior contaminação na cidade e aí com isso gerar necessidade de hospitalização e assim por diante. E as pessoas, você falou agora há pouco que os estudos mostram que as vacinas que estão disponíveis para os brasileiros, para os ourofinenses, elas protegem com relação à variante Delta. Mas então por que a necessidade, se as vacinas protegem e se a cobertura de vacinação já está, como eu falei no começo, com 70%, mais de 70% com uma dose e mais de 30% com as duas, por que a necessidade desse alerta com a variante Delta? Seria exatamente por essa capacidade de transmissão maior, mesmo com pessoas vacinadas? Isso, seria com relação a essa capacidade de transmissão maior e lembrando, né, que as vacinas, até por isso vai acontecer a dose de reforço, a vacina, assim como a vacina da gripe, ela tem um período em que ela é eficaz, né? Que pelo que tem se mostrado aí internacionalmente, é mais ou menos uns 6 meses de eficácia. Então, a ideia é proteger também, né? Continuar com os cuidados para proteger aquelas pessoas que já se vacinaram há mais tempo. Que no caso, as pessoas idosas, né? E pessoas com baixa imunidade, que foram os primeiros a serem vacinados. Essa dose de reforço, existe uma expectativa de que haja uma necessidade de vacinação, talvez periódica, contra a Covid? O que você tem observado no seu trabalho, nas conversas com outros secretários, enfim, no acompanhamento aí que você tem feito do coronavírus? Eu acredito que todo secretário de saúde acabou virando um especialista em coronavírus durante essa pandemia, né? Todo secretário ou diretor, não é o seu caso. O que você tem observado com relação à vacinação? O que vem para o futuro? Claro que é muito difícil fazer uma previsão do futuro, mas pelo que tem até agora, o que você acha que vai ocorrer daqui para frente? É de se esperar que seja uma vacinação que vai acontecer de tempos em tempos, né, para ter esse reforço. Inclusive, acredito que vai ser de toda a população. Por enquanto, a gente está começando com os mais velhos, porque são os que estão, vamos dizer, sofrendo agora esse impacto do tempo, né, que faz mais tempo que foram vacinados. Mas o que a gente escuta é de que vai ser conforme o da gripe, né? O da gripe a gente toma todos os anos, mas a gripe ela é mais sazonal, né? Ela fica só no inverno. Ao contrário do coronavírus, que a gente percebeu já que ele, tanto no verão quanto no inverno, ele tem esse impacto, né? É claro que o impacto ele é menor no verão por conta da questão dos ambientes ventilados, mas ele continua circulando, né? Não é igual o vírus da influenza. Então a expectativa é de que a gente, né, vá tomando essa vacina de tempos em tempos. E sobre os menores de idade, menores de 18 anos, né? A gente falou agora há pouco, os menores de 18 anos, a gente falou agora há pouco que, primeiro, há necessidade, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o próprio Ministério da Saúde, de terminar a vacinação em todo o estado dos maiores de 18 anos para depois começar os menores. E lá no começo da pandemia, uma das coisas que era falada é que pessoas mais jovens, o risco de agravamento da doença era bem menor. Esse conhecimento, essa informação, ela se mantém até hoje?
Sim, mantém, né, tanto que para a própria vacinação agora que a gente vai começar, né, de 12 a 17 anos, a orientação é de que a gente dê preferência ao reforço das doses dos idosos, né? Então, por exemplo, se a gente tiver 100 doses de Pfizer e a gente for escolher um grupo, que a gente escolhe, por exemplo, iniciar a vacinação pelo asilo, que é um grupo mais vulnerável, para depois dar continuidade para o grupo de adolescentes. Então, eles colocam essa orientação ainda de que o grupo adolescente, né, os mais jovens, eles são menos vulneráveis a ter a forma grave da doença. E, inclusive, para iniciar a vacinação, né, desse grupo, eles também dividiram em grupos prioritários, conforme foi dos adultos, né? Então, a gente começa com os adolescentes com deficiência permanente grave, depois os adolescentes com comorbidades, né, de acordo com as orientações da própria deliberação, as gestantes e puérperas, depois os adolescentes privados de liberdade, que a gente não é o caso nosso aqui, e por último, daí sim, os adolescentes sem comorbidades. E com relação aos idosos que vão receber a terceira dose, vai ter alguma orientação também de dividir assim os que têm comorbidade? É claro que a idade já é considerado um fator de risco, mas a pessoa que além da idade tem alguma outra comorbidade também vai ser priorizada. A gente vai ter de novo aquilo que a gente estava tendo. Hoje vacino a terceira dose para pessoas de, sei lá, 90 anos ou mais. Vai funcionar dessa forma? Isso, a vacinação vai acontecer. Primeiro a gente vai dar preferência aos idosos institucionalizados, né? Porque tem ocorrido, infelizmente, surtos nas instituições aqui na regional. Acho que foram, se eu não me engano, 22 óbitos agora recentes de idosos institucionalizados. Então, a gente vai iniciar pelo asilo e depois vai continuar conforme o avanço das idades, né? Inclusive, a orientação é de que seja a terceira dose depois de 6 meses da segunda. Então, primeiro vai começar vacinando o pessoal de fevereiro e março, né, que recebeu essa vacinação em fevereiro e março, a segunda dose. Então, a terceira dose vai depender de quando a pessoa recebeu, quer dizer, vai ter que guardar aquela carteirinha, né, o cartão de vacinação. Então, peraí, aí vamos que agora eu acabei ficando em dúvida aqui. Essa terceira dose vai ser com base na data da primeira dose ou vai ser, a diretoria de saúde vai divulgar hoje vamos ser terceira dose para tal faixa etária? Ou vai ser hoje a terceira dose para quem se vacinou em tal data, em tal mês? Isso, a gente vai fazer hoje a terceira dose para quem se vacinou do dia tal ao dia tal, né? Então, é assim que a gente vai dividir, porque tem que ter esse intervalo de 6 meses, né? Para os idosos e para as pessoas que têm doença imunossupressora ou tomam medicamentos que diminuem, né, a imunidade, imunossupressores, aí o intervalo é menor, são 28 dias. E aí vai ser da mesma forma, então a gente vai divulgar pela data da vacinação. Certo. Agora sim, agora ficou claro para mim e para os ouvintes. Sheila, um outro problema que surgiu com a Covid são as sequelas que a doença apresenta. Recentemente, uma equipe aí do Conselho Regional de Fisioterapia esteve aqui em Ouro Fino, examinou cerca de 70 pessoas e algumas detectou realmente sequelas. E a gente observou alguns casos, inclusive, de morte pela sequela da Covid, não pela Covid em si, mas pela sequela. Como que vocês estão monitorando essas sequelas? Como que está funcionando o trabalho da Diretoria de Saúde com relação às sequelas da Covid? Então, a gente agora reforçou o time, né, de fisioterapia na prefeitura. Agora a gente está com 2 fisioterapeutas novas, uma que é especialista em motor e uma que é especialista em respiratório. A ideia agora com esse reforço é a gente conseguir absorver essa demanda, né, de reabilitação pós-Covid. A gente tem recebido muitos pedidos aqui na fisioterapia. E quais são as sequelas mais comuns que você, não sei se você tem esse dado, pelo menos que você tem observado aqui no seu trabalho, as sequelas mais frequentes aí da Covid-19? Pelo que foi me passado, as mais comuns é realmente a questão da falta de ar, né? Fadiga ou pequeno esforço. Então, a pessoa ela sente falta de ar mesmo fazer pequenos esforços do dia a dia, né? E também outra
sequela que o pessoal tem colocado como frequente é a questão da perda de memória, né? Dificuldade de concentração. Ô Sheila, hoje uma pessoa ligou na rádio, uma outra pessoa encaminhou um áudio para o Cláudio Lopes, que é o chefe lá do jornalismo, e também a dona Rose, que cuida da parte da limpeza lá da rádio, reclamaram de pessoas que procuraram as unidades de saúde para receber a segunda dose e não conseguiram receber. Está tendo algum problema com relação à distribuição da segunda dose? Por que essas pessoas não conseguiram a necessária dose de reforço nas unidades aqui de Ouro Fino? A gente não tem falta de segunda dose, né? A segunda dose ela sempre fica guardada na regional de saúde, que encaminha na época certa, né, para as pessoas se vacinarem. O que tem acontecido é, às vezes, as pessoas faltam no dia da sua segunda dose, e aí, como as doses vêm em frascos de 10 doses, de 6 doses, é preciso juntar, às vezes, aquela quantidade de pessoas para poder abrir o frasco, senão a gente perde a vacina, né? Então, às vezes a gente pede para procurar outro posto de saúde na tentativa de juntar, né, fazer esse grupinho de pessoas e não precisar jogar dose fora. A gente nunca fez isso, mas por isso que a gente pede para retornar. Falta de dose não está acontecendo no município. Sheila, tem mais alguma coisa que você queira falar sobre o seu trabalho, sobre a pandemia, alguma recomendação que você queira fazer para os nossos ouvintes nesse encerramento do Espaço Livre de hoje? Reforçar a necessidade do pessoal fazer o esquema completo de vacinação, né? Não somente receber a primeira dose, mas a segunda dose ela é muito importante, né? Tentar sempre que possível comparecer no dia que está agendado a sua segunda dose, justamente para melhorar o fluxo e a logística, né? Que a gente sabe que as doses elas vêm em frascos, né, com 10 unidades num frasco, e aí às vezes se a pessoa não comparece no dia, aí fica difícil até para as outras pessoas que comparecem no seu dia certo receber essa segunda dose, né, porque a gente tem que ficar juntando o grupo, pedindo para a pessoa retornar outro dia. Então, se a pessoa puder comparecer na data correta, né, e continuar as medidas de cuidado, que é o uso da máscara, né, a lavagem das mãos e, de preferência, sempre ambientes ventilados. Sheila, muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez. Espero um dia voltar aqui para gravar com você e você anunciar que as pessoas podem tirar a máscara, que podem aglomerar de novo, que eu acho que todo mundo está aguardando isso. Não sei se vai ser tão cedo, porque temos aí a variante Delta, temos a terceira dose, mas eu tenho muita esperança de que um dia eu venha gravar com você e que você, em determinado momento da entrevista, fale: olha, agora não precisa mais usar máscara, quiser aglomerar, quiser se juntar aí, falar pertinho e tal, já está liberado. Mas infelizmente, por enquanto, ainda é necessário as medidas, como você bem disse agora há pouco. Muito obrigado, Sheila. Eu agradeço e agradeço também a colaboração da população com relação a gente conseguir conter essa pandemia, tanto com a vacinação quanto com as medidas de controle. É isso aí, você conferiu aqui na sua difusora 94.1 FM mais um Espaço Livre, que nesta sexta-feira trouxe a diretora de saúde, Sheila Faria, nos atualizando sobre o estado da pandemia em Ouro Fino, da vacinação, trazendo algumas palavras de esperança, mas reforçando a necessidade de se manterem os cuidados para que essa doença não ceife mais vidas de pessoas aqui de Ouro Fino, não leve a hospitalizações e tudo isso que a gente viu aí nesses quase 2 anos de pandemia. E você segue aqui na programação da Rádio Difusora, agora com Rádio Serviço e logo após o programa Vale Tudo, comandado por meu amigo Paulo Henrique. Boa tarde.